E quando a gente fala de filhos, você não saberá se deu certo ou se deu errado. Quem decide isso são as pessoas na sua ausência. É somente depois que você parte, que você deixou as sementes lançadas no coração, na mente, e você foi, é que as pessoas vão saber o que fazer com aquelas sementes. E a história vai dizer se você deu certo ou não. Mas Deus, Ele colocou em nós amor. Pode ter uma ira que habita dentro de você, você está tentando controlá-la, você está tentando conviver com ela, mas esse sentimento não é de Deus, porque Deus é amor. Mas Ele também coloca dentro de nós esse senso de propriedade. E o que é o senso de propriedade? O ciúme. O ciúme daquilo que é meu. E é tão interessante isso que Deus colocou inclusive uma lei. Se você for lá na Bíblia, lá no livro de Levíticos, você vai encontrar uma lei que ela define sobre os ciúmes. Se o marido sentir ciúme da mulher, se a mulher sentir ciúme do marido, tem uma lei que define como que deve ser tratado. E naquela época quem resolvia a questão era o sacerdote. Olha o que sobrou para o sacerdote. Resolveu o ciúme do marido com a esposa. Mas tem uma lei. Olha como que é sério isso. E a Bíblia vai dizer que existe um espírito de ciúmes. Algo que vai chegar em você e vai falar assim, vai. E você vai, o que está acontecendo? Mudou a forma de agir, mudou o comportamento, mudou o jeito de ser. É o senso de propriedade que você tem. É teu, é meu. E por que nós temos esse sentimento de propriedade? Porque nós amamos. Eu me dei, eu me entreguei, eu confiei. Ora, se eu fiz tudo isso pelo outro, é meu. É meu. Não tenho direito de fazer aquilo comigo. Então esse sentimento habita em nós. Por exemplo, pais, falando, a gente falou de casais ontem, falando um pouquinho de família, né? Mas falando de casais, antes de ser amigo do seu filho, você é pai e mãe. E a resistência à autoridade constituída também tem levado à renúncia da autoridade delegada. Pai e mãe é a autoridade constituída por Deus. Mas ao mesmo tempo Deus delegou aos pais a autoridade sobre os filhos. Mas o pai e o filho quer ter o amor, o pai e a mãe quer ter o amor do filho. E aí ele renuncia à autoridade para ter o amor do filho. Não faça isso. Antes de ser pai, antes de ser amigo, antes de o seu filho sentir amor por você, ele tem que respeitar você. Nós ouvimos uma palestra dias atrás de um pastor amigo. Ele disse: o rio só é um rio e só consegue continuar sendo rio porque ele tem margens do lado dele, são limites. Em toda relação há limites. Marido e esposa, pais e filhos, relacionamento com Deus, ambiente de trabalho, todo relacionamento há limites. E é uma relação de troca. Eu dou algo e eu quero algo em troca. É assim que funciona. E quando a gente fala de filhos, você não saberá se deu certo ou se deu errado. Quem decide isso são as pessoas na sua ausência. É somente depois que você parte, que você deixou as sementes lançadas no coração, na mente, e você foi, é que as pessoas vão saber o que fazer com aquelas sementes. E a história vai dizer se você deu certo ou não. Possivelmente, quando você era menino, menina, o seu pai e a sua mãe pensavam assim: meu Deus, se continuar assim, o que vai ser desse menino? O que vai ser dessa menina? Quem tem filhos sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você pensou assim: meu Deus, o que vai ser do meu filho? Meu filho está lá em Portugal. Ontem eu encontrei um profeta. Ele disse para mim assim, e eu não falei nada com ele a respeito disso. Ele disse para mim assim: não se preocupe, porque dos seus quem cuida sou eu. Falei: bom, também. Ué, credo aí. O profeta não podia falar assim: não se preocupe, eu estou trazendo o seu filho para perto de você. Não seria muito... Falei: oh Deus, né? Eu estou dando um jeitinho para mim ficar perto dele. Deus fala assim: não se preocupe que eu cuido dele. O que Deus está falando para mim?
vai ficar longe um pouquinho ainda. Fala assim: quem cuida dos meus é Deus. É o que o seu filho faz longe da sua presença que diz se você acertou ou errou. É assim que funciona. Mas deixa eu dizer algo que pode até parecer mal educado da minha parte, mas eu quero que você pense nisso. Quem decide de qual lado a pessoa está é Deus e não você. Não dá para olhar para uma pessoa e dizer que lá não tem Deus, não. É Jesus que sabe se tem ou não. É uma questão do coração, é pessoal. Cabe a nós somente permanecermos em Deus e continuar orando, amém? Então, pastor, mas Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Quem disse que não é? Nós andávamos perdidos, desgarrados, e Ele foi lá e nos atraiu em amor, nos trouxe para perto dEle. Mas Deus também é justiça. Olha o que diz o Salmos 7, verso 11. Salmo 7, verso 11 e 12. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Por que Ele sente essa indignação? Olha o verso seguinte: se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Eu não sei você, mas isso dá muito medo em mim. Se alguém não se converter, Deus já preparou a espada dele. Para quê? Para que você prepara uma espada? Para que um Deus de amor está preparando uma espada? Para pensar nisso. A gente não tem que pensar nessas coisas. Deus é justiça, queridos. Deus, ele já havia dado os 10 mandamentos para Moisés. Moisés está no monte, o povo está lá embaixo com o bezerro. Com o bezerro. Está assinando português aqui, você que me perdoa, que gosta de português, claro. E Moisés está no monte e Deus dá para ele os 10 mandamentos. E dentro dos 10 mandamentos havia o primeiro. Qual é o primeiro mandamento? Porque o primeiro mandamento é o que define o que irá estar sobre a vida da sua geração futura. Não é de você hoje, mas é da sua geração futura. É o primeiro mandamento. Então vamos olhar o primeiro mandamento, que a gente entende que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ele tá bem correto. Ele inclui os 4 primeiros dos 10 mandamentos nessa compactação. Em Êxodo 20, verso 2. Vamos aqui, ó. Êxodo 20, verso 2. Que aí a gente vai vendo junto aqui. Dá certo? Estamos juntos? Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o verso seguinte. Não tenha outros deuses diante de mim. Deus está lá falando com Moisés lá no monte. Não tenha outros deuses diante de mim. Faça para você imagem de escultura. O que ele estava fazendo lá embaixo? Bezerro de ouro, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. O que ele está fazendo? Bezerro de ouro, do que tem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Só faltava ter feito um peixe, né? Olha o verso 5. Não adore essas coisas. E eles estão lá fazendo o quê? Adorando o bezerro. Olha só que coisa impressionante. Nem preste cultos a elas. O que ele estava fazendo lá? Cultuando o bezerro, né? Porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Essa palavra zeloso aqui é propriedade. Eu cuido daquilo que é meu. Eu me preocupo com aquilo que é meu. Que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Se você fizer deuses para você, você está dizendo assim: eu odeio o Senhor e eu amo essa coisa. E isso vai afetar a tua geração futura. Mas olha que lindo, queridos, o verso 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então qual que é a armadilha mortal que a gente percebe aqui nesse texto? Deixa eu fazer uma oração. Espírito Santo, em nome de Jesus,
Que nessa manhã o Senhor ministre a tua palavra no nosso coração e que ele seja dilatado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Então, antes de eu falar para você dessa armadilha mortal, eu quero pontuar algumas coisas que faz com que nós sejamos atraídos por ela sem percebermos. Você já caiu em alguma armadilha? Que não foi mortal, às vezes você confiou na pessoa, né? Você confiou naquela pessoa, você falou, eu confiei, você emprestou o dinheiro, trabalhou, não recebeu, emprestou o cartão de crédito, emprestou o talão de cheque,